Boa noite, meu povo! Voltamos, hein? E voltamos com aquilo que vocês mais gostam de ver. Farofa tá no ar! É isso mesmo, minha gente. Hoje a gente vai conversar aqui de bastante coisa das eleições de 2024 da região Campinas. Se liga, fica aí. Quero primeiro agradecer aqui a Rádio Transamérica, o Campinas Shopping, por nos receber aqui nessa noite para a gente poder gravar nesse estúdio maravilhoso deles. E para o Farofa de hoje, eu tenho dois convidados aqui que são sempre os caras que sabem tudo do que está acontecendo na política de Campinas e região, Rafael Alberto e Rodrigo Pavani. Fala, meus meninos, o que vocês trazem hoje para nós? Eu tô igual o Leon Bonner hoje. Boa noite, só isso. Uma palavra para dizer. Boa noite. Estamos aí, voltando, resultado das eleições, cada surpresa, cada eleição. E surpresa é o que vem pela frente. Mais interessante é do que vem pela frente. Por que você fala isso? Você está falando de São Paulo? Não de sei. Região? Vamos falar, não. Vamos entrar na pauta aí. Tem São Paulo já foi surpresa já para um monte de gente que acreditava no meninão que ficou em terceiro lugar lá, né? Então já foi surpresa boa mesmo. Então vamos começar aqui. Eu queria falar com vocês um pouquinho aqui da nossa região. Campinas teve uma eleição que se findou no primeiro turno. A gente não vai ter segundo turno, mas tem algumas cidades aqui da região que ficaram para o segundo turno. Além da Grande São Paulo, que a gente sabe, tem acompanhado, porque as eleições de São Paulo esse ano foram bem polêmicas por conta do Pablo Marçal. Teve cadeirada, teve Datena, teve gente, tudo, teve de tudo. Farofaram pra caramba, o pessoal tá querendo plagiar a gente. O Datena é o próximo convidado para 2025 do programa. Não, Datena! A gente tirou as cadeiras aqui para não dar problema. Mas fala aí, vamos lá, quem que quer falar, Rodrigo? Você aí da região, do que você tá sabendo? Jaguariúna não teve surpresa, porque era um candidato único, Davi, o progressista... Jaguariúna e Paulínia, né? Paulínia. A gente já esperava a lógica, o Davi ganha em Jaguariúna, o Danilo ganha em Paulínia, o Davi candidato único praticamente, em Jaguariúna, né? O Gustavo Reis meio que apoiando, meio que escondendo, aquela água de salsicha, aquele chá meio frio, meio morno. Gustavo Reis. É o Gustavo Reis, mas o menino saiu vitorioso e parabéns, menino, com todo respeito. O Davi é um cara... Dois moços, boa, né? Gente. Porque o prefeito eleito de Paulínia também é o prefeito Danilo, jovem, né? 37 também. anos. Aliás, que é bom, hein, gente? Porque a juventude precisa... Então o centro-direita venceu Jaguariúna e Paulínia. Hortolândia também deu a lógica. Cafu e Zezé. Zezé e perdão, Cafu. Desculpa, é um ato falho aqui, perdão. Deu Zezé e Cafu. Nova Odessa, o Leitinho se reelegeu. Não tomou nem conhecimento do Bill, O Bill tá esperando ele passar a largada, a linha de chegada até agora e não conseguiu passar. Americana também, Chico Sardelli. É mais fácil, eu ia falar chover no deserto, mas tem chovido agora. Então alagado, no deserto, inclusive. Alagado, mas enfim, Americana e Chico Sardelli, tudo a ver. Muito difícil para jogar. Fez uma boa campanha e tal, mas ali era impossível. Impossível. Sumaré foi segundo turno, quase um plebiscito. Um plebiscito. Aliás, é um plebiscito entre direita e esquerda. O PT com o William, né? O PT, família Dalben, todo mundo contra o Henrique. Eu acho que quem jogou bola na rua, eu e o Rodrigo é lá de perto de casa, eu sou do Londres, o Rodrigo da Vila Rica, a gente sabe, é todo mundo contra a Rapa. O Henrique contra todo mundo. O vice-presidente esteve aí, a região toda, e ele vem mostrando uma resiliência muito grande. Muito grande. O atual vice-prefeito. Desculpa. O quem? O atual? O atual vice-prefeito, né? Porque o Henrique é vice-prefeito. Atual vice-prefeito. Entendi. Agora entendi. O William, ele consegue ter a melhor oratória da região. Muito preparado. Ele fala muito bem. Mas, na minha opinião, mesmo sendo alguém que vota no Lula, sendo lulista, a estrela aí no interior, ela acaba ficando um pouco pesada. Se o William tivesse aderido ao PSB quando foi convidado, nós não estaríamos aqui falando do segundo turno, ele já era prefeito, Henrique Dalben estava chupando o dedo, chorando em casa agora. Mas
a ligação muito forte dele com o PT manteve ele lá, né, Rafa? Eu acho que é algo que tem que ser até, por um lado, elogiado, o cara manter fixa aí, pelo menos a sua ideia, mas às vezes por uma tática eleitoral é importante fazer uma movimentação. O Henrique fez essa movimentação lá atrás e veio sozinho, desacreditado, doido, tal, todo mundo falava dele e o cara hoje está liderando a pesquisa. Uma segundo componente que esse tipo de coisa eu critico. Se você olha o adesivo do William, é um 13 azul e branco, para esconder o vermelho. Alguns partidos assim que eram vermelhos ficaram laranja, vai mudar. Eu discordo de... Quem é da direita e perde quem é da esquerda. E o pior, em caso de derrota, esse tipo de coisa descaracteriza a pessoa. O que fica depois de tudo isso? Então, a se pensar. E o Henrique já passou lá pela Câmara dos Deputados também, tem a experiência lá. Foi um bastião petista, hein? 2014 foi a única cidade que o Alckmin não ganhou, foi Hortolândia. Ele ganhou em 644 municípios, o Padilha ganhou só em Hortolândia. Mas eu acho que agora vai dar Henrique do Paraíso. Mas agora também o eleitor do interior... Ele é um tucano arrependido que se transforma em Bolsonaro e que fica com o Tarcísio. Então, tucano arrependido que se transforma em Bolsonaro, que vira Tarcísio. Então, o Tarcísio vai ajudar o Henrique a resolver essa eleição. Também acho. O Tarcísio, ele é um cara de direita, mas é um cara que se demonstra simplão, simpático, sorri, é um cara apoderado em algumas coisas, mantém o seu jeito direitista de fazer algumas ações no governo do estado, como a privatização da Sabesp e mais outras coisas, mas no interiorzão o governador consegue aí dar essa força, inclusive está amanhã em Sumaré, né? Amanhã, eu digo amanhã... Amanhã é dia 29. No dia 3. 23 do 10. Estamos ruim de calendário, hein? Hoje a gente está gravando no dia 22 do 10, dia 23 do 10. Dia 23, o governador estará lá no Clube Recreativo para dar aquele avanço na campanha do Henrique. Já em Piracicaba, o Barjas e Elinho Zanata. O Barjas fica no PSDB. É um dos poucos candidatos a prefeito do PSDB, quase zero. E disputando uma eleição dura com o Elinho. O Barjas tem uma certa vantagem, mas o Elinho também leva o governador... No mesmo dia que ele vai estar em Sumaré. Recall, né? O Barjas tem recall. Foi prefeito, é um nome muito tradicional, foi ministro, enfim. É isso. Eu não estou dizendo que o deputado Elinho seja, mas o Barjas é o Barjas Negra, né? Um baita cara. Lá em Piracicaba não adianta. É como se o Alckmin disputasse Pindamonhangaba. Não é que não adianta, é que o Barjas lá, ele tem um nome de peso. Como o Chico em Americana. Isso aí. Mas é essa dificuldade que o Elinho está tendo. Então, o governador Tarcísio é uma linha auxiliar e um peso para tentar essa virada nos próximos dias. Então, Piracicaba e Sumaré, com o apoio do Tarcísio. Indo até Limeira... Murilo Félix, pouquinho deputado, na frente. O Bertinho, foi vereador lá. Teve até um debate esse final de semana. Que debate horroroso, meu Deus do céu. É muito despreparo. Os debates eu acho que deveriam ser... Com todo respeito, Murilo, deputado TSE para a próxima eleição pode tirar um debate. Félix, mas assim, muito despreparo. Eu achei um nível horroroso. Tô falando sério, horroroso. É a eleição de Limeira onde tudo pode acontecer. Né? Tem Inclusive nada. Uma que não teve segundo turno, mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que ali, Valinhos, Lucimara... Meteoro só, passou uma vez e tchau? O que vocês acharam? Eu acho que Valinhos não está com uma tradição de reeleger prefeito. Eu acho que está começando uma ideia de Valinhos ser como é o Rio Grande do Sul. É uma vez e tchau. Uma vez e tchau. Eu não gostamos. Não, é que nem chiclete usado, né? Acabou o açúcar, acabou o gosto, joga fora. Eu achava que a Lucimara seria mais competitiva. O Rodrigo está mais perdendo. Ela foi, por incrível que pareça, a Lucimara ela foi competitiva. Só que o grupo dela acordou tarde. Só que quando o grupo dela atual acordou, todo o grupo que ela foi deixando para trás se juntou ao Franklin e ganharam a eleição. Então, quer dizer, fruto da ingratidão também ganha a eleição. Vinhedo também deu a lógica, Vinhedo deu a máquina, doutor Dario reeleito lá, com tranquilidade, não viu ninguém também lá. Acho que é mais ou menos isso aqui na região, né? O PC manteve aquele ritmo dele de ser
de bater, de falar firme, mantém uma parte do eleitorado, a máquina é difícil. Mas não conseguiu ganhar do Dario mais uma vez. Indaiatuba deu a lógica também. Indaiatuba deu a lógica. Mas teve momento, gente, às vezes vocês podem até brincar, mas o Rodrigo é amigo do Bruno Ganem, toma café com o Bruno Ganem, isso não é uma mentira. Mas chegou um momento que o Bruno tinha uma gordura. E manteve uma gordura de 8%, parece que 8%, na margem de erro para 10%, de 7 a 10%. Mas o Reinaldo na rua ainda é uma coisa fantástica. Mesmo com todos os problemas que teve, o Reinaldo na rua é uma coisa fantástica. E parece, eu não sei exatamente o dizer, que o vice do Bruno Ganem, um médico, parece que, não sei se foi na Receita ou no prontuário, ele pediu voto. E aquilo deu polícia, gerou um desgaste para a campanha do Bruno. Em Indaiatuba, é igual Paulínia, é igual Campinas. Errou um pouco, tchau. Falou aí o nome que se você citou e nós vamos entrar nessa cidade gostosa aí, Campinas. Que Campinas foi primeiro turno, deu Dário no primeiro turno, mas teve bololôs e bololôs nessa campanha que a gente sabe. Agora, gente, eu queria fazer uma explanação e queria que o Rafael comentasse. Mariana também. É o cúmulo da vergonha, um deputado estadual. Que ficou 4 anos em campanha. 4 anos em campanha, que tem grupo, né? Não é um grupo fantástico, mas tem grupo, tem um mandato. Terminar com um dígito só. E prometer um futuro no União Brasil tendo um dígito só. Eu quero saber eu quero saber quando é a filiação, o ato de filiação dele no União Brasil. Então, eu queria que você e a Mariana falassem um pouquinho desse entendimento de esse um dígito do Rafa Zimbaldi, que foi, para minha opinião, vergonhoso, e eu queria que vocês dessem uma explanada. Eu acho que falando de baixo para cima, então, é assim, o Rafa, a política adora a traição e odeia o traidor, e a cidade também, o eleitor também, sabe reconhecer isso. E eu acho que o que o Rafa colheu nessa eleição, com todo o respeito, Rafa, eu acho que a gente precisa olhar para frente, mas o Rafa veio violento nessa vez. Se ele estava propositivo há 4 anos atrás, e eu acho que a última eleição dele, a disputa de prefeito, ele foi mais bem colocado, ele se colocou melhor, essa ele veio com raiva, ele veio com ódio, parece. Era evidente, nas postagens dele a gente... Perdeu, entendeu? E começa nessa decisão do União Brasil, onde ele vai precisar entregar a alma. Rafa, deixa eu falar uma coisa para você. Com a família Leite, não tem cheque sem fundo, precisa pagar. E agora vai ter que pagar, a conta vai vir, meu amigo. A conta vai vir. Eu acho que se perdeu. Acho que se perdeu. E aí agora colheu aí 42 mil votos, deixa uma herança na Câmara, vai deixar um herdeiro lá na Câmara, que precisa agora ver se caminha sozinho ou não, a gente vai falar da Câmara aí. E o Rafa acaba terminando, quando eu digo usar a palavra feio, atrás do PT. O PT está com dificuldade de engrenar o governo federal ali. E vocês estão ouvindo de alguém que vota no Lula, que é lulista, que sou eu. Sabe que o PT tem essa dificuldade em Campinas. Está com dificuldade de engrenar o seu governo a nível federal. E o Rafa consegue ficar abaixo do Pedro Torinho numa eleição. Ele rodrigou. Foi o Rodrigo Garcia dessa eleição. Porque a questão da polarização em Campinas, a gente pode até falar disso quando for falar de São Paulo, mas não teve polarização PT-Bolsonaro em Campinas. Não teve. Não teve, é verdade. Mas teve entre continuidade e alternativa. Caminhos do meio em eleições municipais, a gente não vê isso prosperar muito, raramente. Não tem. Olha São Paulo, com toda a dificuldade, com o barulho que o Marçal fez, etc., foi continuidade e alternativa. Então, falando do PT, assim, o PT em Campinas precisa se profissionalizar. A gente já vinha falando isso, vão falar que é birra, podem falar o que for, mas é um discurso que não agregou nada. O Pedro fez 99 em 2020, 120 agora. Pode sair forte para deputado, pode sair. Mas o PT não soube mudar. A comunicação do Pedro foi ruim. O Pedro não somou uma aliança. O Pedro falou, ele fez uma campanha para o PT, para o petista. Quem vota 13 votou no Pedro. Ponto final. Bom, eu acho, na minha opinião, a questão do Rafa Zimbaldi aqui em Campinas, eu acho que o Rafa veio
acumulando descredibilidade dentro da parte política, dentro do que ele sempre fez aqui na política de Campinas. Isso era um negócio que a gente sabia dentro do métier político que a gente tinha, que a gente sempre conviveu, a gente fica nos bastidores da política sempre, a gente sempre ouvia isso, mas eu acho que isso agora chegou na população, na sociedade. Todo mundo começou a observar e ver a descredibilidade que ele traz junto com o grupo político dele, que ele não teve muito grupo político nessa eleição. O grupo político do Rafa, na verdade, o Rafa ficou com o grupo político que sobrou, porque ele não teve articulação para fazer, porque o Rafa não articula, ele não articula bem dentro da política, porque as pessoas já sabem como que ele articula, o que ele faz. Então, eu acho que, para mim, na verdade, não foi surpresa nenhuma, viu? Eu achei que o Rafa ia cair bastante mesmo nessa eleição, porque já era uma construção que ele vinha fazendo e que, assim, as pessoas já estão bem de olho. A gente acha que as pessoas não estão ligadas na política, mas estão ligadas sim. Eu vou corroborar o que você está falando, que o Rodrigo falou, com a votação da chapa de vereador do Rafa. O Rafa fez o PSDB, que foi um dos partidos tradicionais, já governou Campinas, um partido sério, ter 1.684 votos. No total. No total. Isso é ao todo. O Cidadania, o partido do Rafa, o Cidadania, teve 22 mil votos. Então, assim, isso... E porque lá ele... teve 11 mil. Exato. E, na verdade, eu quero dizer exatamente isso. O Cidadania teve 11 mil votos. O vereador eleito pelo Cidadania teve 11 e o Cidadania teve 11. Então, se você soma tudo isso, está aqui. Está aqui. Está claro. É assim... Se quer ser prefeito, tem que parar, esquecer o que passou, esquece as mágoas ou vai fazer terapia, né? Tem duas opções. Ou esquece ou faz terapia. E vai embora, vai em frente. Foi amargo, foi bem rude mesmo a campanha dele. Inclusive, vou dar minha opinião aqui sobre o Pedro Torinho também, que nessa eleição, ele, como vocês falaram, que a questão dele vir para o segundo turno, só que assim, o Pedro Torinho e o PT, eu acho que eles não se casam bem em Campinas. Primeiro porque o Pedro Torinho, ele não tem aquela cara petista. Ele não tem o timbre, a pegada, do PT. Uma coisa meio Haddad, né? Meio tucano, assim. Aquele cabelinho, a pele branca, o jeito de falar. E o Pedro Torinho, ele é um eterno estudante, né? Ele tem uma cara de Unicamper. Ele tem. E aí, eu acho isso até um elogio, porque eu acho o Pedro Torinho muito capaz, gostoso de conversar, inteligentíssimo e tal. Mas ele não é o rosto do PT em Campinas. O PT ainda não se organizou e não achou o rosto dele em Campinas ainda. Então eu acho que isso fica meio à deriva. Eu penso também uma coisa que é a seguinte: a campanha do Pedro, dos Pedros, e quem ouvir vai entender, foi sequestrada pela narrativa do Dario Saad. E aí esse é um problema. Quando um marqueteiro entra na cabeça do outro, amigo, esquece. A campanha do Pedro Torinho foi ombudsman do Dario Saad. E esquece, não adianta. Fica até uma dica aqui. Algumas soluções para a América Latina, Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, não funcionam em Campinas e não funcionam no Brasil. Olha o que está acontecendo com um cara querido, Halley, lá em Porto Alegre. Um prefeito que não tem marqueteiro, que foi alvo agora, 6 meses atrás, da maior enchente da história. Porto Alegre estava com água até aqui, o cara vai ganhar, quase ganhando no primeiro turno. E disputa com um cara que é um marqueteiro estrelado que viaja à América Latina a pedido do Lula e do PT. É isso. Então, assim, não tem muita forma. Marqueteiro tem muito disso dentro de campanha também, viu, gente? Às vezes uns, inclusive, querem mandar mais do que o próprio candidato. Precisa tomar cuidado. Às vezes é a galinha de ouro e às vezes caga mesmo na campanha dos caras. Para fechar só aqui, vocês querem falar alguma coisa da campanha vitoriosa do Dário, que todo mundo já sabe, né? Então, eu acho que a eleição do Dário foi uma eleição controlada. O marqueteiro conseguiu manter uma régua 12/8 ali, a pressão 12/8. Ele conseguiu transformar o grito do PT em nada. Exato. Então, o marqueteiro foi muito bem.
Campanha controlada pelo Vandão, habilidade de sempre, uma militância aguerrida, os partidos todos alinhados, todo mundo trabalhando. É isso que eu vi a campanha do Dário vitoriosa, que terá o outro desafio que agora, que vamos falar mais para frente, de compor o seu novo governo. Ganhar é mais fácil, às vezes, do que governar, né? E quando você ganha o direito de governar. Então, agora é exercitar esse direito de governar. E só uma curiosidade, eu acho que nós vamos falar disso na Câmara, né? Uma reconfiguração de forças dos partidos. A coligação, quando foi montada, claro, ela tinha um recall de 2020 e algumas promessas. A urna deu alguns recados para esses partidos. Teve partido que entrou grande e saiu pequeno. Eu acho que vamos começar pela a vitória, não deixa de ser uma vitória do garoto Vini. Entrando então agora aqui na Câmara Municipal de Campinas, eleições de vereadores aqui de Campinas. Começar pela cidadania, o Rafael já falou bem que o Vini fez 11 mil e o resto da chapa fez 11 mil. Para mim, o vereador eleito Vini, que é como eu disse, né? Quando você é para ser eleito, você precisa ser outro depois de eleito, né? E eu tenho certeza que ele também tem essa consciência. O vereador eleito, Vini, para mim, sai maior que o Rafa Zimbaldi. O Rafa usou desse moço por um tempo. Todo mundo sabe, gente. Vini, você sai maior que o Rafa. Ponto, tá? Sai maior que o Rafa. O Rafa deve mais para você do que você para ele. Pode ficar sossegado quanto a isso. Uma campanha de organização dos candidatos lá por parte do Rafa Zimbaldi, muito bagunçada. Então, acho que o Vini se destacou e 11 mil votos é voto, está eleito. Tem que mudar um pouco a cabeça, o jeito de fazer política, até que entre os pares o Vini vai ser um voto só. Os 11 mil ficaram para fora. É recal de credibilidade com o povo. Não deixa de ter 11 mil votos, mas lá dentro você é um só. Vini. Juventude e Palma é uma mistura às vezes perigosa, mas eu tenho certeza que bem orientado, eu até tive notícia que está formando uma equipe com gente experiente e tudo mais, está ouvindo, teve a dignidade de ir à Câmara, ouvir o presidente, tá se inteirando, está estudando, está participando. Então, assim, eu fico muito feliz, por um lado, que é um jovem de 22 anos. Eu acho que ele só não vence o Peterson. Acho que o Peterson Prado foi eleito com 19. Mas, assim, um homem de 22 anos, com um futuro pela frente, se colocou, vai servir a cidade e agora vai construir a sua história. E, volto a dizer, não deve nada para o candidato a prefeito dele. E a gente espera justamente isso aí, que o Vini chegue na casa entendendo que o processo do que ele fez de campanha não é o que vai ser possível tocar dentro da casa, que ali é um pouco diferente, é uma casa de leis, de poder, e é isso que ele precisa instituir lá. Eu acho que ele é inteligente e esperto o suficiente para entender rapidamente isso, e tentar até compor lá dentro, porque para sobreviver lá dentro você precisa compor. O cosplay do Nicolas Ferreira já tem um monte no Brasil. Eu acho que o mais interessante e vai ser mais longevo quem criar uma identidade própria. Não é ser o Nicolas de Campinas, é ser quem é, de fato. Então, a gente tem aí esse novato na Câmara, novato por conta da idade, eu estou falando, talvez ele traga uma bagagem, uma experiência importante para isso, mas é um novato na Câmara, o Vini, e a gente está de olho porque ele fez bastante barulho na campanha para ganhar essa eleição, e agora tudo aquilo que ele fez de barulho ele vai ter que fazer aí, transportar para resultados, né? O que ele vai trazer para a cidade de Campinas. No nosso último encontro eu falei que a gente ia viver um negócio de transferência de voto que a gente nunca viveu, e deu certo. Nick Schneider, eleito vereador. Nick. Vamos entrar no PL de uma vez, então? PL fez... Cinco cadeiras. Republicanos, PSB e PL, 5 vereadores cada. O PL... O vereador mais votado. Eu gostaria de chamar a atenção de baixo para cima. Eu respeito muito a liderança do Paulo Freire, respeito o poder de comando da Regina e a proximidade do professor Campos, que é um formador de chapa muito bom, que ninguém pode negar. É um grande formador de chapa.
mas o Guilherme Teixeira ficar em último me chamou muita atenção. Alguma coisa ali, desculpa se eu vou acertar ou errar a palavra, deu errada, entendeu, Rafael? Eu acho que também, é um nome novo, é uma figura nova, então é natural. As pessoas estavam acostumadas com o Alberto e essa mudança pode ter gerado algum esvaziamento nisso. E o Guilherme, ele fez uma campanha estritamente dentro do templo. Exato, com o público dele. Né? Dentro do templo. E às vezes, Rodrigo, isso pode realmente trazer aí encarar essa realidade na urna. Porque às vezes os fiéis não são tão fiéis. Débora Palermo. Para mim, ela ampliou o trabalho depois que tomou algumas decisões erradas, aquele pouco tempo de presidência dela conturbada entre os pares, brigando, né, Rafael? Brigando com os vereadores internamente, mas eu acho que metade da Débora é trabalho, outra metade é efeito 22. Efeito do PL, você acha? Você acha? No caso da Débora, sim. Eu não sei, vou deixar o Rafa falar, mas eu tenho outro pensamento. Eu gosto muito da Débora, sou amigo da Débora, mas eu não acompanho o trabalho da Débora a ponto de fazer um diagnóstico absolutamente. Eu acho que é o seguinte, há muitos anos, Sousas não tinha uma representação sousense, isso eu posso dizer. Joaquim ainda não tem, mas Sousas não tinha uma representação sousense. Eu acho que a Débora vestiu a camisa mesmo, sou de Sousas, estou por Sousas e não foi buscar fora. Então, eu acho que Souza soube reconhecer esse trabalho. Soube, sabe, dizer, a senhora trabalhou por nós e nós vamos... Eu não sabia que tinha tanto voto em Sousas. E tinha também um pouco de trabalho de igreja, algumas ramificações, como as Nazarenos, inclusive região do Campo Grande, e umas outras na região do Ouro Verde eram Débora. Então ela deu uma pescada, uma fisgada fora. Mas assim, a Débora, como sousense que sou, posso falar com propriedade sobre isso, porque realmente Sousas é um distrito órfão de representação política. Nós estamos tendo agora em Sousas a maior representação política que a gente teve lá, exceto agora com essa situação com a Débora sendo vereadora, é o Pedro, velho. O Pedro, que é o subprefeito de Sousas, o Pedro Oliveira, ele é o subprefeito de Sousas, e o que o Pedro tem feito por Sousas, Sousas nunca teve. Sousas nunca teve, quem é sousense sabe o que eu tô falando, o Pedrão lá, ele arrebenta, esse menino não precisava disso, cara, ele faz por Sousas umas coisas, e ele precisava desses aliados, então a Débora colocou-se por Sousas, porque a Débora, ela vem de um mandato de quanto? 1.600 e poucos? 2.000. Quase 2.000 votos. 2.000 votos, ela subiu para 7.600 votos. Ou seja, essa votação dela acresceu em Sousas. Eu vou fazer até uma brincadeira. Isso também passa pela organização de um braço direito que a Débora tem, chamado Margarete Aguilar, a chefe de gabinete dela. Pensa numa mulher que é organizada. Então eu tenho certeza que a Débora falou com essas 7.000 pessoas e apertou a mão dessas 7.000 pessoas. E lá em Sousas, a Débora teve mais visibilidade, depois daquela questão que teve do centro de saúde em Sousas, o pessoal de Sousas falou, opa, a Débora é de Sousas, porque Sousas não tinha essa identidade. Débora entrou na rede social. Entrou para a rede social, foi para Sousas e teve, inclusive, embates em Sousas que ela não esperava, como, por exemplo, o Marcão Bernardelli, que entrou em Sousas. O Marcão viu esse déficit em Sousas e quis entrar em Sousas também. E aí eu acho que a Débora saiu na frente nesse quesito. Mas a Débora hoje, ela vem com a representação Sousas, distrital ali, de Sousas. Eu entendo isso. Republicanos deu a lógica. Peraí. Não tem o PL. Alejandro. Vai falar, cada um. Otto Alejandro. Como eu estou abrindo os blocos, o Otto, ele teve uma entrada muito forte na região deixada pelo Aurélio Cláudio. E eu estava olhando os votos do Otto Alejandro, são ali Vila União, Campos Elíseos, Santa Lúcia, até porque ele tem como braço direito dele o Luciano, que fez um... Gaúcho. O Luciano Gaúcho fez um grande trabalho. Não, é uma pessoa complicadíssima de lidar, mas um cara trabalhador ao extremo, acorda de manhã, vai dormir tarde. Então, o Otto realmente trabalhou para ser reeleito e achei que seria.
mas ainda tem um pouquinho do efeito 22. O Otto trabalhador. O Otto, nem falei do Otto, porque o Otto era... você vê lá, o Otto na rede, o Otto... E o Otto, eu lembro, ele falou para mim uma vez assim, ó, ele falou há uns 2 meses antes da campanha efetiva mesmo, ele falou assim, nos 45 dias ninguém vai me ver, eu vou trabalhar. E realmente o Otto deu uma sumida de tudo quanto é lugar, ele estava trabalhando na região dele e contra trabalho não há argumento. O Benê Lima eu não conheço. O Benê Lima eu não conheço. Na minha opinião, mais do que os outros, vocês vão rir, mas mais do que os outros, esse foi o verdadeiro efeito 22. Então, a notícia que eu tive é que o perfurado dele era o candidato oficial do Bolsonaro. O Benê Lima, ele é o 22 Mas vocês sabem mesmo, de onde candidato. ele saiu, esse menino? Ele é chefe de gabinete do Paulo Mansur. Deputado Paulo Mansur. Bolsonarista. Então, ninguém vem da semente, Mariana. As pessoas nascem de algum Paulo embrião. Mansur, sobrinho do isso. Beto. Sobrinho do Beto Mansur e filho do proprietário do SBT. General de 4 estrelas do PMDB. Isso. É isso aí. Entendi. Agora é Então, bolsonarista. Nick Schneider. Não, Nick a gente falou. Mas a gente não fez um apanhado. Mas Carmo, não precisa. Luiz, vocês não vão falar? A gente não entrou no Republicano. Para terminar com o Nick Schneider, eu tenho que enaltecer a expertise e a inteligência do Jorge Schneider. Ele sai do mandato, elege o filho quase com o dobro de voto que ele teve na outra eleição. O mais votado do partido. Então, o Schneider é realmente uma pessoa Parou no auge. muito inteligente, parou no auge, fez o filho e mostrou para todo mundo que a família Schneider continua viva. E o Nick me deixou prometido que ele vinha falar uma entrevista comigo lá no Você Política. vai contar o segredo da eleição dele? Cara, o Nick é muito engraçado. Posso falar pra vocês uma coisa? Agora eu posso contar aqui. Deixa eu contar um negócio que o Nick me falou. Que eu convidei ele pra falar no Política de Quinta, dar uma entrevista pra gente. E tava perto do prazo já de onde ia começar as eleições. Ele não quis correr o risco. Ele falou, Mário, vamos deixar pra depois. Eu quero ver se eu dou essa entrevista pra você já eleito. Tá aí. Um homem de palavra. Um homem de palavra. Vai vir dar uma entrevista no Política eleito. Republicanos, deu a partido lógica. do prefeito. Deu a lógica. Eu não errei também, viu? Igor Diego. 11.391 votos. Falamos de 10 mil, né? A 10 mil, gente sempre no falou mínimo. de 10 mil no mínimo aqui. O Roberto Alves, Roberto Alves, 7.057. com apoio, 7.057 com apoio da igreja, mas teve um problema no meio do caminho. Essa eu preciso falar para vocês. Parece que certo dia o líder maior da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo, acordou de manhã e falou, parou lá dentro. É só ao redor e lá fora e com os grupos. Então o Roberto teve uma certa dificuldade, como todos os outros candidatos no Brasil dentro da igreja. O líder acordou de manhã e falou, ó, acabou o barulho dentro, vocês pegam a volta e os grupos. Não sei se foi uma espécie de teste para ver quem era valente, mas houve isso, mas o Roberto soube se trabalhar desse jeito que o Edir deu a ordem de cima para baixo. Eu acho a votação do Roberto devedora aí nas urnas, apesar disso tudo. Eu acho que o Roberto, eu pensaria que ele vinha que ele teria mais votos. Lógico que 7.057 votos é voto pra caramba, mas eu acho Se que o você Roberto teria olhar mais. com o Bispo Fernando, era essa média também. O Fernando Mendes também fazia 6 e algo. uns quebrados, né? Então, assim, é um... Então, Eles têm uma média Olhando deles. por esse lado, ok. Carmo Luiz. Carmo Luiz. Eu ia Surpresa. falar o Rossini, mas o Carmo Luiz. Na terceiro vem o presidente. Desculpa. Então vamos no Rossini. Surpresa. Assim, por um lado, surpresa. O aumento de voto. Surpresa. Mas Surpresa, o Rossini fez uma coisa, gente. Surpresa, mas não tem segredo, Fez é uma trabalho. coisa que deve estar com as pernas doendo até agora. Andou. Andou a cidade inteira, melhorou seu visual, aumentou os apoios, buscou uma safra antiga de CPFL, do tempo que ele era o primeiro mandato, de MDB antigo. Ele conseguiu fazer um compilado de juventude, de futebol, de igreja católica, de retiro Então, com umas espiritual. resenhinhas Ele acabou juntando tudo e o trabalho do Rossini
Para mim, um dos melhores trabalhos da cidade. Trabalho, é o que eu falo, quanto trabalho não tem, mas realmente é uma surpresa. É uma surpresa agora, positiva, não estou falando não, negativa, mas eles trabalharam. Eles trabalharam. E acabou um pouco também, Mariana, aquela coisa da síndrome do presidente. O presidente geralmente estava indo mal. Os presidentes. Foi assim com Aurélio. A Campos Filho foi com o Aurélio, o Campos Filho foi, com o Bernardelli foi, o Rossini dá uma saída agora, o Rossini sobe, entendeu? Então a presidência, que todo mundo acha que é uma cadeira elétrica, para o Rossini foi positiva. Ele soube se projetar através da presidência da Câmara. Carmo Luiz. Olha, falamos junto, hein? Carmo. Olha, sintonia, hein? O Carmo teve uma estratégia. Como diz Racionais, brancos e negros vivemos no mesmo sistema. Racionais não, o sistema negro. Estamos em igualdade. O Carmo Luiz, ele saiu lá da região do Campo Belo com 2.700 votos. Do Campo Belo. Só da região, Itaguaçu, Fernanda, Campo Belo. O Carmo, vou falar pra vocês, pra mim, que também foi uma surpresa. Então o Carmo, ele saiu de lá com 2.700 e teve voto da cidade inteira. 20 ali, 30 ali, 10 ali. Para mim não foi, porque algumas reuniões que eu vi, eu me surpreendi com o tamanho das agendas. É por isso. Quando eu vi as agendas que o Carmo estava fazendo no Campo Belo... Eu não vi agenda com menos de 150 pessoas do Carmo. Sem medo de errar. Menos de 150 não tinha. E o Carmo, ele pegou, como as chapas de 50 foram para 34, algumas pessoas deixaram de ser candidatos. O Carmo agregou esses apoios e falou, olha, você teve 200 votos, Rodrigo? Vem me ajudar. Pô, Mariana, você teve 300? Vem me ajudar. Então, ele foi somando esse eleitorado. E fora todos os feitos que o Carmo tem para lá. Trabalhou. O Carmo tem puta dos feitos para lá. E quando o Carmo volta para a base, que elegeu ele a primeira vez, ele volta tratorzão. Ele volta trabalhando, pé no barro, a equipe plantada lá dentro. Então ele mostrou para os outros candidatos do entorno de Viracopos que o Carmo Luiz estava de volta e deu esse resultado maravilhoso. Tem que falar aqui, a equipe do Carmo, Bruninha, o Gui, o Diego, esses meninos correram demais. Parabéns para eles, que eu vi eles. O que está acontecendo na política da cidade é que as crianças estão crescendo. Existe uma nova safra de articuladores políticos, entre eles o Diego, que comanda o grupo do Carmo. Eu acho isso ótimo, eu sou super incentivadora disso. O Diego tem um talento fantástico que pode dar trabalho. Luiz e Abico. Deu. Simples, né? Deu. Vou falar uma coisa para vocês aqui que eu não sei se deveria, se eu não devo falar, depois você me corta, tá bom? O Vandão falou, vai pro rap, vai pro Republicanos, e Luiz e Abico sai do PSB, vai na janela pro Republicanos e deu. Porque se ele fica no PSB, não estava eleito. Não dava. Terminamos o Republicanos com o Iabico, japonês também rodinha no pé, conseguiu trazer de volta a colônia japonesa todinha. Cantando e pedindo voto. Um cantor fantástico, né? Fantástico. Então, sorrindo, cantando e seguindo a canção. Eu vou falar uma coisa, vereador Iabico, eu prefiro você como vereador que como cantor, tá? Com todo respeito, eu prefiro. Eu gosto de você cantando, Luiz. Gente, vamos falar de PSB pra gente falar desse B núcleo. ou D? B. PSB, pra gente falar desse núcleo, porque PL, Republicanos e PSB forma 15 na Câmara. Pra votar, precisa... Eu acertei o mais votado do PSB. Acho que você também. Eu vou falar, agora que a gente entrou no PSB, eu vou falar uma coisa. A chapa do PSB foi... Todo mundo nessa eleição foi alvo de colunas, vamos ver como o PSB se comporta. O PSB não foi o partido mais votado da cidade por 1.472 votos. Então, quem tem um povo na cidade que vive de matar o Jonas Donizete há muitos anos, está aqui a resposta. Então, assim, o Jonas Donizete continua vivo, Vandão continua vivo, o PSB continua vivo. Então, quem achou que fosse ter ali um velório naquele domingo, talvez não tenha gostado disso aqui que saiu da urna. Então, fica aí o recado. Carlinhos eleito, mais votado, que era uma deu a lógica evidência, também. Uma evidência, o Carlinhos
trampa demais. Boa lógica. Corre com um jeito assim fenomenal. O Carlinhos é um cara humilde, um cara que sabe chegar, conversa, tem habilidade na Câmara, um vereador que faz o dele. O segundo maior lançamento de candidatura da cidade de Campinas. Só perdeu para o Roberto Alves. Em número de pessoas? Em número de pessoas. Só perdeu para o Roberto Alves. Que aí foi monumental. Permínio Monteiro. Olhou para minha cara e falou assim: queimou a língua! Vocês erraram. Queimamos a língua. Na verdade, eu vou explicar o Permínio o seguinte. Na minha opinião, o Permínio, ele cresceu. Cresceu. Ele abriu frente. São dois. Permínio além de cresceu, ele se desenvolveu. De 4 mil votos e alguma coisa que ele teve, ele foi para 6. Passou de 6. 6.612. Então, quase 7 mil votos. Então, o Permínio, na minha opinião, de crescimento de voto e trabalho, foi a maior surpresa. Ele vai assistir, ele vai estar rindo ele vai agora. dar risada da cara de a maior vocês. surpresa do PSB foi o Permínio em crescimento de 2 mil votos a mais do que teve. Mas antes. o Permínio, quando ele abre esse leque, faz esse trabalho, puxa a questão PET para ele, se desenvolve dentro do que ele trazia dentro da Câmara no outro mandato, eu acho que ele já vê esse crescimento e acho que o pessoal dele também faz um trabalho gigante. Então, eu vou até fazer uma provocação, Permínio. Se falar que o Permínio não vai ser reeleito, dá essa sorte, para 28 eu não sei, viu? Eu tô com medo. Tomara que ele dobre de votação. Aí é outra história. Vai, vamos. Lecota, hein? Tem que dar uma palmatória aqui, hein? Lecota Mineiro. também. E Mineiro. Sim, Mineiro também sim. é um cara- são trabalhadores. Tudida, todo mundo ali, exatamente. Rubão do Gás. Já que é pra queimar a língua. Rubens Gás. O Rubão não tem concorrência, né? Eu falei que teria 5. Não tem concorrência. Errei. O Rubão do Gás era um cara que... Porque o Rubão do Gás é muito come quieto. Ele é muito quietinho lá na dele. E ele chegou um dia pra mim ainda e falou assim, hein? Ele falou... Sabe que eu não tô fazendo muito. O Rubão, eu vou, no final de tudo isso, eu vou fazer um comentário sobre a questão da rede social. O Rubão é o único ponto fora da curva. Porque o Rubens Gás na rede social, ele não existiu. Não. Ele não trabalhou. Mas a questão é, ele não precisava. O Rubão foi do jeito dele, foi indo. Foi. Mas, gente, o Rubão é um cara que acorda de manhã, ele passa no padre e toma um café. Isso. Do padre ele vai para a padaria, depois ele encontra o pessoal da prefeitura trabalhando, fiscaliza o serviço e fica rodando entre aquela ilha. O Amarais é uma ilha onde o Rubão não teve concorrência vai demorar para ter concorrência. Para superá-lo, né? E daqui a pouco não tem mais problema lá na região. Porque o Rubão, devagarzinho, tá resolvendo tudo. Tá resolvendo tudo. Aí a gente dá um pedaço de Sumaré pro Rubão. Pronto, ele sai deputado. Outra evidência, Felipinho Marquesi, do PSB, que era muita evidência essa questão. O Felipe Marques, ele criou uma ilha e cuida dessa ilha como ninguém, chamado Nova América, e depois expande para o resto. É um garoto que tem igreja, tem um trabalho de rua e trabalha pra caramba e tem uma equipe fantástica também. Tem o Jadir, que ele é o único petista que ele tem no meio dele, mas ele ama, né, Felipe? Da mesma forma, Zé Carlos também é um cara... O Zé Carlos, até o último minuto que eu olhei nos resultados no dia das eleições, no domingo, ele estava... oscilando com o Artinho da farmácia, que acabou ficando a suplência, e o Zé acho que avançou por 80 e poucos Mas é votos. impressionante que daqui a pouco eu vou fazer um compilado quando a gente chegar no Podemos, que tem um vereador que é da mesma região que o Zé. Abre algumas urnas lá, elege o Zé e elege o outro vizinho dele. É impressionante como o reduto ainda é uma coisa fantástica. Então o Zé teve esses votos que faltavam no seu próprio reduto, apesar de ter ampliado. sem dúvida. Agora eu vou matar aqui uma questão de votos da Mariana, do PSOL, que só temos ela aqui para falar, porque foi a mais votada, a mulher. Aliás, a Câmara de Campinas fez mulher, Mariana, fez a Débora, fez a Paola, fez a Guida e fez a Fernanda. É isso? 5. E falando em Fernanda, Rafael deve saber
um pouco mais que eu, mas eu tenho informação que a Fernanda é descendente do grupo da Mariana. Essa notícia é verdadeira? É um braço da Mariana. E assim, eu tinha confiança na eleição da Fernanda, não a conheço, mas muito bem posicionada na rede, na rua, com um trabalho até aquele clássico, vamos colocar com papel, wind banner, equipe e tal. Então foi uma surpresa. Eu me surpreendi negativamente no sentido de ver a votação do Paulo. Eu achava que o Paulo fosse performar um pouco melhor. Porque que não foi eleito. Não foi eleito o vereador Paulo Búfalo. E aí deu lugar para a Fernanda. A Fernanda o passou, né? Não deu lugar porque o lugar não era dele. Ela o passou na votação. Então, a Mariana surpreendeu. A Mariana com trabalho de rede social muito bem consolidado. Eu já achava que ela ia ter mesmo essa votação. Me chama atenção no PSOL que é a primeira vez que o Paulo tem menos que 4 mil. Então eles vão ter que entender onde foi o erro ali, porque apesar das diferenças, eu acho o Paulo o que chama atenção no PSOL, Rodrigo, é que nos próximos 6 anos, nós vamos ver o PSOL de Campinas engolindo o PT de Campinas. Isso que eu ia falar, vocês querem falar da Guida, da Paola e da Guida? Paola, para mim, deu a lógica. Quando a Paola é alvo de um processo de cassação, quando a Paola é pega para ser geni, a Paola estoura. Você está falando da Bicuda? A Paola estoura. Eu concordo com o Rafael, porque uma pessoa sempre me disse, muito experiente, que todos nós convivemos e sabemos quem é. O voto de minoria e de causa, esse voto vai permanecer. Quando quando a cidade, parte da cidade vai para cima, parte da classe política da cidade vai para cima da Paola, o grupo se aglutina. O grupo se aglutina, porque é uma causa. LGBT, que é a mais, é uma causa. É um voto de minoria. Existe essa categoria entre nós, sociedade, que a gente respeita, convive junto. Então, eles existem. E o voto da Paola disse, eles existem. É isso. E olha que bacana, porque agora nós vamos ter a Paola, vereadora reeleita Paola, que é uma vereadora de esquerda, e nós vamos ter o Vini, que é uma jovem, e nós vamos ter o Vini, que é um vereador de centro-direita ou de direita, jovem. Então, assim, a Câmara está rejuvenescendo aos poucos, mais mulheres. A Câmara de Campinas deixou de ser, ou está deixando um processo que a gente pode, precisa de algumas eleições para a gente dizer isso, mas tem um processo de renovação profundo na Câmara, profundo, e é importante isso, eu acho que é importante. Muito satisfeito com essa reeleição da Paola. Entrando na Guida, Mari e Rafa. Guida, eu não tenho nada a opinar. Vereadora Guida, não tenho opinião eu formada. Eu nunca vi na minha vida uma rede social, lógico, depois do Guilherme Boulos, depois do Lula e Guilherme Boulos, uma rede social muito bem trabalhada da Guida. Um discurso muito bem alinhado com o servidor público da educação e da saúde, um discurso bem alinhado com saúde. Eu sou suspeito, se eu estivesse falando mal da Guida... Estaria contaminada a sua opinião. Se eu estivesse falando mal da Guida, estaria contaminada a minha opinião. Mas uma campanha de rede social fantástica, quem eu achei que não teria votos a essa quantidade, ela realmente calou minha boca. A Guida se renova, e eu vou te dizer, a Guida passou pelo mesmo processo que a Paola com a cartilha de letramento racial, se eu não me engano. Posso estar errando. Uma proporção menor dela, o embate é L. Nelson. Tá aí. A Guida acho que é a vereadora que eu menos acompanho. Gente, vamos entender uma coisa. Um outro amigo nosso, em 2018 ou 2019, falou assim, cuidado, num processo de CP na Câmara, vocês estão criando um gigante. Quando você atira, mas não mata, não derruba, você faz o cara ficar mais forte. Então a Guida, o Nelson ajudou muito a Guida a ficar com essa musculatura, porque a Guida foi sobrevivendo. E a Guida teve muita coragem, que é um traço dela, de fazer essa vocalização contra a direita. Tá aí o resultado. O Wagner Romão deu a lógica. A gente vinha colhendo. Desde o primeiro dia que a gente fez a análise da cidade, o Wagner Romão, e encontrei o Wagner Romão na rua, um ser humano espetacular,
embora estava numa corrente meio estranha, meio complicada, que era essa campanha bagunçada do PT em Campinas. Eu concordo, Wagner Romão veio plantando ao longo do tempo, mas eu vou dizer uma coisa, se você olha a chapa do PT daqui, do Luiz Felicidade, que fez 2000 para baixo, é um problema a formação da chapa. O partido precisa repensar, precisa, eu acho. Uma casa que sempre teve formação política boa, eu acho. E com deixa eu falar uma coisa. cabeça, corpo Tronco e rabo, isso. teve dificuldade. Eu posso falar uma coisa? O Pedro Torinho tem que ser presidente do PT. O Pedro Torinho precisa ser presidente do PT. Primeiro, para ele ter a cara do PT. Por que você vê isso? Para ele dar a roupagem que ele precisa para o futuro dele. Fazendo uma análise aqui totalmente fria. Ou o cara assume, ou ele fica refém. Ano que vem tem PED. E aí? É terceiro? Porque quando você é o presidente do partido e você é o candidato, eu falei isso lá atrás já, você tem autoridade para falar. Diferente do prefeito. O Jonas não era presidente do PSB, o Dário não é presidente do Republicano, porque aí a coisa também não pode se confundir, fica muito simbiótico. Mas quando você é presidente do partido e você é o candidato, o negócio, ele cria um corpo. Ganhou, perdeu, vê depois. Ganhou, deixa, licencia e alguém toca. Sim. Porque senão não dá. O partido tem que ser um sucesso. O Gustavo Peta, isso que eu ia falar, o Peta. O Gustavo Peta conseguiu se manter, o PCdoB se unifica e faz, tudo que o PCdoB queria era estar numa federação aonde? Tem os votos, tem a chapa montada, os votos, e o PCdoB e o Peta precisa só fazer aquela liçãozinha de casa de passar de 4 mil. Passou? Passou sim. 4.803. Mas a questão é a seguinte, essa é a eleição de despedida do 65. Eu acho que o futuro é incorporar no PT definitivamente. Não dá mais. Primeiro porque eu tenho minha opinião própria. Eu não vou citar a pessoa por respeito, mas é uma pessoa que destruiu o PCdoB. Eu fui de lá, a melhor escola política do mundo era o PCdoB. E no Brasil, algumas pessoas ajudaram a destruir, e aqui em Campinas, uma mulher ajudou a destruir. A última liderança do PCdoB no Brasil foi o Flávio Dino. O Flávio Dino sai do PCdoB, para mim, o partido agora... Porque para você ser um partido político, disputando em condições, eu acho que você precisa ter um programa, uma ideia, nomes. O PCdoB é uma linha auxiliar do PT, com todo respeito. Mas não é mais sólido, né? Não está disputando mais nada em lugar nenhum. E principalmente porque está federado agora, né, também. Onde nós vamos? Agora a gente tem aí para falar o União, o MDB e o PP e o Podemos. Vamos falar do União, que gasta um pouco mais de tempo. Sobreviveu. Rodrigo Fernandic. O União Brasil foi um sobrevivente por todo o processo que passou. O Rafael vai falar um pouco mais. O Rodrigo ele faz pouco mais de 9. O Edson Ribeiro passa de 7, né? São 6 isso. Passa de 6, elege 2 vereadores e todo esse tumulto causado pelo candidato a prefeito, deputado estadual Rafa Zimbaldi, atrapalhou o projeto do União Brasil, que tinha uma chapa maravilhosa e acabou fazendo somente 2 por causa dessa briga com o Milton Leite, uma briga que era meio desleal, né? Você vê como isso atinge diretamente na urna, porque o eleitor em si, ele não acompanha essas questões partidárias. Essa questão do que o partido teve de sair, ou de porque o cara entrou com um liminar, ou porque ficaram brigando e tal. Pode perguntar para qualquer campineiro, ninguém vai saber falar para você o que aconteceu com o União, a não ser, se não estiver dentro da política. Mas isso chega no eleitor porque a chapa sai desequilibrada. O que eu senti no União, e eu acho que o Rafa e você vai pensar igual, é a cabeça dos candidatos tendo que pedir voto com a insegurança de ter a candidatura cassada e qual é o meu prefeito, qual não é. Isso aí abalou muito. Eu queria primeiro responder a um colunista do Correio Popular, Carlos Cruz, me dizer que eu acho que a gente precisa ter muita tranquilidade nas nossas análises. Cruz, eu te respeito, eu acho que a tua história como vice-prefeito, como parlamentar, ela é sólida. Só que esse resultado, e o resultado da eleição como um todo, porque eu não me esqueço da tua coluna sobre União Brasil e sobre
a postura do prefeito e do vice-prefeito em relação à União Brasil demonstra um traço de lealdade. União Brasil tem 2 vereadores eleitos porque a campanha Dário Saad foi leal à União Brasil, tá bom? Dito isso, assim, o Rodrigo foi uma surpresa, mas só não via quem não queria. O Rodrigo foi um foguete. Foi. O Rodrigo tava faminto, velho. Faminto o Rodrigo tava. Realmente, o Rodrigo da Farmadic, o povo dele trabalhou demais. Lembra do episódio lá, todo mundo fala, o Rodrigo deu um surto. Aqui, a resposta. Parceiro. E é legal você ter falado essa questão de lealdade dentro desse processo, porque eu acho que é a palavra-chave que define, porque esses 2 vereadores eleitos, que é o Rodrigo da Farmadic e o Edson Ribeiro, que é os 2 do União que foram eleitos, não vacilaram em lealdade com o governo atual e com toda essa bagunça que resolveram. Eu queria fazer uma ponderação. O André, que é filho do Edson Ribeiro, é um cara que se parece muito comigo e por isso que eu me dou bem com ele. A gente briga, até a gente fala, ele fala pra mim, você é burro, ele fala, eu falo, você é burro, mas a gente tem uma amizade. Tem essa liberdade de brincar um pouco mais forte. O André, ele correu um risco quando ele põe a campanha do Edson Ribeiro só onde tinha trabalho, ele não expandiu. Então havia um medo dentro da equipe, havia um medo de nós que analisamos o jogo político de dar de ter um problema nisso de não expandir. Deu certo. Então o André, assertivo, ficou só onde tinha trabalho e passou de 6. É isso. Será, inclusive, só União Brasil, será que é a despedida do vereador Edson Ribeiro? Fica aí a pergunta. Será? Porque há rumores. O vereador Edson e o André que não vieram falar comigo no Política. Eu acho que com a questão do Schneider, vai ter gente aí que vai começar a falar um novo horizonte. Tô achando que eu vou fazer o mesmo. Ai, 2025. PSD Kassab. PSD Kassab. Nós temos aí o Nelsinho Osri, primeiro do partido, né? O mais eleito o Nelsinho. O Nelson já era esperado que ele fosse eleito cabeça de chapa. Mas aquele discurso do Nicolas atrapalhou ele. A perseguição em que pese o Kassab. O Kassab só não saiu maior dessa eleição, né? Porque o bolsonarismo foi para cima dos 55. Até ouvi isso da boca do próprio Nelson, acho que você também. Ele falou, eu fui prejudicado porque é essa faixa, né? O Nelson é um vereador de direita, um vereador bolsonarista, todo mundo sabe, mas está no partido do Kassab. Então teve um problema ali. Mas eu acho que conseguiu sobreviver por conta daquilo que eu tinha falado. Ele virou uma grife, um voto de opinião. O Nelson deve ter perdido uns 2 mil votos nessa brincadeira. Eu acho que o Nelson beiraria 10 mil votos, ou fazeria 10 mil votos, se não fosse essa fala do Nico, essa perseguição aos 55. Paulo Haddad. Surpresa positiva. Agora vamos falar do Paulo Haddad, e o Paulo Haddad é um dos 3 vereadores que foram eleitos e que me surpreendeu e muito. O Paulinho me surpreendeu absurdamente, porque o Paulinho deu um voo, um salto, um jump dentro dos votos dele. Eu tenho uma leitura. E eu falei com ele, hein? Falei com o Paulinho sobre isso, falei com ele, falei, Paulo, porque a campanha do Paulo foi silenciosa, foi de redes, o Paulo fez o métier dele, fez o grupo dele, mas ele mesmo falou, Mário, nós montamos um arsenal, o Roger, que é o chefe de gabinete dele, elaborou a campanha de uma maneira que a gente não sabe explicar agora como é que colado, né? chegou essas 3.969 votos. Mas eu tenho uma leitura. O Paulo, ele tem o Roger, que é um cara estrategista. Quando o Paulo amplia o reduto dele para várias frentes na cidade e monta o grupo, amplia o grupo, ele passa a ter chance real de eleição. Mas o 55 atrapalhou, a fala do Nicolas Ferreira atrapalhou o Nelson e ajudou o Paulo. Por quê? Cabo Miller. Eu tinha falado no último Farofa a respeito do Cabo Miller, inclusive, e... Cabo Miller, Capitão Pereira. É isso aí. Sim, os militares do PSD foram atrapalhados por isso, e o Paulo, quando amplia o trabalho, foi eleito
Você vê que controverso que é a coisa? É muito engraçado. O Nelson foi prejudicado, Paulo Haddad foi ajudado. Vamos pro Podemos, então? Vamos lá, Rodrigo, Podemos ir pro Podemos? Falamos do Podemos e falar do surpresa desta eleição. Vou falar de verdade. Que Temos 3 eleitos no Podemos. Até ficou um pouco com a fala até embargada. Quanto faltou pro quarto? Porque eu vivi uma experiência fantástica, de 7 da manhã, 10 da noite, conversando com cada candidato, conversando com cada liderança, recebendo telefonema, cobrando a campanha do prefeito, ligando 10 vezes para a mesma pessoa, indo na gráfica, carregando meu carro, dando 3 viagens. O candidato pediu uma gasolina, pedia, meu impulsionamento não saiu, minha foto tá ruim. Foi uma experiência incrível para mim, mas eu queria dizer da liderança do presidente Eduardo Magora, da garra do Cirilo e da vontade dos candidatos, inclusive do Mineiro e do André Souza. Então, a chapa foi montada correndo e é uma chapa que deu certo e eu queria que vocês analisassem, porque agora, se eu analisar, o coração fica contaminado. Eu vejo assim, o Podemos fez um trabalho, o clássico. O feijão com arroz que dá certo. É como o Rodrigo falou, óbvio que só você pode contar pra gente o que deu de dor de cabeça aí, que é muito difícil lidar com 34 filhos doentes com febre, né? Praticamente foi isso. Mas assim, isso mostra um respaldo e a correta aposta. Aposta não, porque aposta é um negócio que a gente não tem dado, mas o apoio que a Renatinha fez nessa região. A Renatinha Abreu... fantástica, cara. Ela apostou no grupo certo. E eu acho que está aqui o resultado. E o que você falou é real, Rodrigo. Quero corroborar com você a respeito do Dumagoga, porque o Dumagoga ele é um cara incrível mesmo, cara. Ele é um cara sensacional, sensível, um cara... Eu tenho respeito, gosto dele. Quero falar do Cirilo, porque da última vez nós quase esquecemos de falar do Cirilo aqui nesse negócio. Ele ficou bravo com a gente e o Cirilo veio mostrando a cara dele, trazendo aí esses 5 mil votos dele, 5 mil e poucos votos dele. Desculpa te cortar, é um voto de grife, opinião. É isso aí. É um voto... Esse voto é do Cirilo, sempre foi do Cirilo. O Cirilo tem este tamanho. Ele teve 3.600 na última, ele voltou para o tamanho dele. É isso aí. O Cirilo, ele é uma pessoa que não para o dia todo, ele faz reunião com 10, com 5, com 50, com uma pessoa. É um cara trabalhador, fez a parte dele, tem uma equipe fantástica. Tem uma determinada região ali no Proença, São Fernando, que vai esticando para a região sul. Depois tem ramificação no São Marcos, ramificação na região... Me fugiu da mente agora, cara. Tem uma região Souzas. Então o Cirilo é um cara muito trabalhador. Ele tem rodinha no pé. O Herbert Ganengo... Idoso. O Cirilo tem um leque de idoso com ele, em terceira idade, que... O Herbert Ganengo é uma surpresa. O Herbert Ganengo é uma pessoa que tem que tirar o chapéu. Ele consegue lidar com a caixinha como ninguém. Ensina a gente, Herbert. Ensina a gente. O Du foi o terceiro. Regionalizado, foi eleito junto que o seu adversário político em termos de território. Quando os dois não estavam eleitos, abriu algumas urnas e elegeu os dois. É a prova que na Padre Anchieta tem voto para todo mundo. Padre Anchieta tem voto para todo mundo. O Mineiro liderou a terceira vaga até 93%, 94%. O Mineiro fez um trabalho fantástico. Foi a melhor campanha do Mineiro. Melhor campanha do Mineiro. O Mineiro ele conseguiu unificar grande parte da Igreja Católica no Ouro Verde com ele. Então, o Mineiro fez 4.400 e alguma coisa de votos. Foi um trabalho fantástico. É o suplente. Belo grupo que o Mineiro montou. Outro é o André Souza, 3.100 votos. Melhorou. Fez 2.500 só na região do São José, Predinho, Camboriú ali. E foi 600 votos, fora, 3.600. Ainda tivemos 1.900 do Danilo, teve o Marco Ceará que passou de 1.000, tivemos Chapa quente o Tenente Furioso com 1.000 e pouco, e as mulheres que ajudaram ali com as suas dificuldades a montar essa chapa. Então, o Podemos é praticamente o azarão que deu certo, é a quarta maior bancada
da coligação do prefeito, o Podemos, com 3 vereadores. MDB, vamos nessa? De Arnaldo Salvetti e Marrom Cunha. Começando do Marrom, tem que dar parabéns pro vereador Marrom Cunha. Eu falei para ele. Isso Foi a melhor campanha dele e, ao mesmo tempo, a mais quieta. Sim. Todo mundo olhava e falava assim, mas cadê o Marrom? O Marrom não tá fazendo campanha? Será que tem algum problema? E o vereador Marrom Cunha passou por problemas pessoais seríssimos. Família interna, assim, graças a Deus, administrado ali, mas muita dificuldade. Cadê o Marrom? Não, o Marrom só teve 4.500 votos. Quietinho, na dele. Mas o Marrom, gente, ele aprendeu a fazer uma coisa que é reduto. Ele travou o Florencio 2, o Sirius, o Rocim. Ele fez um quadrilátero entre o Edson Ribeiro e o Igor. Exatamente. Ele ficou no meio. Exatamente. Ele pegou esse meio e cuidou dia e noite. E o povo reconheceu e o Marrom foi surpresa porque parou de esticar longe, segurou o reduto e pingou fora. Então, o Marrom... Uma avaliação aqui rápida. Tirando o vereador Marcelo da Farmácia, que não foi reeleito no PSB, que teve problemas de saúde, é até compreensível que tenha acontecido com o Marcelo, os distritos reelegeram seus representantes e não houve essa briga que se achava, você entrando no meu, eu entrando no seu. Que era um receio de todos. Todo mundo, e acabar não elegendo ninguém. Eu vou buscar no seu, você busca no meu, e a gente não se elege. No entanto, que o Campo Grande tem 3 vereadores. E continua com o os Igor, 3. o Marrom e o Edson. E continua com os São 3. 3 vereadores. E suplentes importantíssimos. Sim, sim. Arnaldo Salvetti. Arnaldo Deu a Salvetti. lógica também. Deu a lógica. O tamanho da campanha do Salvetti. Fez um trabalho também grande, que foi de rodeio à igreja. Ele atuou em todas as frentes. Então, E Salvetti pra caralho. Salvetti tá de parabéns. Candidatíssimo à presidência da Câmara, né? A gente vai falar disso, mas já pincelando. Vamos Candidatíssimo. falar porque ainda tem presidência da Câmara esse ano rolando ainda aí. PP, Marcelo Silva, que vem aí liderando. Lógica também. Deu a lógica, Marcelo Marcelinho. Silva e o doutor Ianco. E nós cara. acertamos, né? Na aposta do Ian. Nós acertamos. Então a bancada acertou quando falou. É isso. Quando falou que o Ianco seria a segunda vaga. Foi também depois de 96, né? Foi o último. Foi. O Ianco, eu não me lembro. 1.302 votos. Eu acho que o Magoga tirou uma vaga do Republicanos e o Ianco tirou uma cadeira do PSB. Republicanos e PSB estavam fazendo 6. Mas no número de urnas apuradas, ele foi o último. Foi? Foi o último. Foi. 3.302. E ele é liderado pelo André Assad, que é ex-presidente da CETEC, dissidente do grupo de Salvetti, fez um grande trabalho e está de volta à cena aí. Mesmo que esteja morto, viverás. A política tem isso, né? E o Marcelo Silva, que é o Marcelinho, que vem aí forte do PP, que já vinha, que vem com várias ideias. O Marcelo Silva, não sei como que vai ser a vida dele na Câmara esse novo mandato, porque o Marcelo tinha meio se desestabilizado um pouco com a Câmara no passado, então ficou meio um cavalo solitário lá dentro da Câmara, não sei como que ele está. O PT tem um projeto para o futuro do Marcelo, ou uma candidatura de vice-prefeito, uma candidatura de prefeito, estadual, legislativo, estadual. Então, eu acho que o Marcelo, nesse mandato, gente, acabou o ano, reseta, começar do zero, uma nova história. O PP teve uma particularidade. O Jonathan Ferreira, com um grupo, com igreja, falando bem, ele conseguiu ficar atrás do Fábio Love. Então, o mérito desse garoto Fábio Love tem que ser colocado, porque o Jonathan tinha grupo. A gente achou, em alguns momentos, que o Jonathan poderia ser o vereador no lugar do Ianco. Ele fica como segundo suplente. A política tem dessas coisas. Bom, então é isso. A Câmara de Campinas a gente fecha desse jeito. Acho que não faltou ninguém aqui pra gente falar. E aí a gente fecha agora falando um pouco sobre
vamos falar a questão da presidência da Câmara, inclusive que será votada no dia 1º de janeiro, né? No momento de 2025, posse, no momento de posse, que... A Mariana Conte imposta Dário Saad, Vanderlei de Almeida e ato contínuo, depois da cerimônia tem a eleição. Aberta a reeleição. Rossini, então, super pré-candidata, já ouvi isso. Pré-candidato ainda, ele não se colocou. A reeleição da presidência. Eu acho que só tem 3 grupos disputando essa eleição da Câmara por hora. O A gente Rossini. sabe o que acontece. O próprio Rossini, o Cirilo e o Arnaldo Salvetti. Eu não ouvi até agora nenhum outro nome. Teve um ensaio da Débora, eu acho que é ex-presidente da casa. Tem um ensaio até de uma candidatura do PSB, alguma coisa ali dentro do PSB, mas também já arrefeceu. E suscitaram o nome do vereador Rodrigo da Farmadic, até por esse crescimento da votação, ele foi membro da mesa e tudo mais, mas também já arrefeceu. Tá ficando aí. Eu acho que vai afunilar entre Rossini e Arnaldo Salvetti. E futurologia é difícil, mas futurologia é difícil, vai dar lógica, Eu vou dizer que as 3 candidaturas vão até muito próximo, que é do Cirilo, que é do Rossini reeleição, do Cirilo e do Arnaldo Salvetti. Mas depois a gente sabe como é que funciona. Eu acho pode haver uma composição e encaixar num nome só e resolver. Não, pode ser. Eu tô querendo dizer que eu acho que é mais fácil uma composição inicial entre o Cirilo e o Rossini do que inicialmente uma composição entre Rossini e Salvetti. O Salvetti tem uma intenção de talvez ir um pouco além na disputa. Bom, mas o Cirilo é um bom nome. 2025. Eu quero saber quem vai liderar esse governo. Eu quero quem vai ser o líder. A gente pode deixar aqui a nossa Hoje opinião. Hoje é o Paulo Haddad, que está lá como líder de governo. Cara, eu vou falar assim. Eu acho que continua o Paulinho. Você acha que continua o Paulinho? Eu acho que muda. Eu acho que muda. Mas, na opinião de vocês, quem teria um perfil? Eu acho que o Rodrigo da Farmadic tem um perfil. Também sou o Rodrigo da Farmadic. Ele é calmo igual o Paulo Haddad. Eu acho, eu não tô... O Rodrigo nem do meu partido mas eu acho que está na hora de se olhar um pouco mais pro Rodrigo. Eu acho. Eu acho que eu também então, sou o vocês Rodrigo. Dois, eu fico com o Paulinho. Tá assim, de aposta, né? Nada contra continua como o líder. Nada contra o Rodrigo, pelo amor de Deus. Não, nada contra o líder, o Paulinho hoje. O atual líder. Nada contra o Rodrigo. Nada contra o Rodrigo. Eu acho que o Paulinho e os dois têm perfil parecido. Eu vou fazer uma outra aposta. Eu aposto no Permínio Monteiro. Permínio Monteiro, líder de governo. É perigoso virar, porque a gente fala virar ao contrário, a gente vai continuar apostando em você, Permínio, ao contrário. Governo, o quê que você quer? Eu não vou falar de composição de governo, porque é muito precoce falar. 2025 vai ter que aguardar mesmo, porque agora o Dário vira a página desse governo 2024, começa um novo governo. Ressaca de eleição. Tem uma ressaca, um clima geral de ressaca. Deixa eu só, antes de terminar a Câmara, falar uma coisa. Houve 2 tipos de campanha de vereador nessa eleição. As que entenderam o que é a rede social e as que não entenderam o que é a rede social. Teve muita coisa ruim de quem entendeu, tá? Mas teve muita coisa boa. Então, eu quero falar para os criadores de conteúdo de alguns vereadores, parabéns. Parabéns pela coragem, parabéns por terem inovado. Teve coisas assim que se olhava o resto do Brasil não estavam fazendo. Em Campinas estava. Coisa muito bem feita. Mas a gente tem 2 destaques. O celular é um sonho. Eu tenho 2 destaques entre os assessores de imprensa, videomaker, essa classe nova que está tomando conta essa raça. Eu destaco a Lígia, estou falando de Câmara, tá? Só para você não ficar triste comigo. Eu destaco a Lígia, o garoto do Cirilo. Então, os 2 melhores entre 2 vereadores. O Igor, a gente não fala que é ele mesmo produz, já veio da internet para fora, não adianta pôr ele que fica desleal. Mas eu vou falar. Carlinhos, o próprio pessoal do Permínio, isso aí não é rasgação não, mas faz bonito. Eu citei os 2 que eu acho melhor. Mas assim, o Pedro do Nick Schneider fez um negócio, deu uma roupagem pro Nick legal.
Giovanni do Rodrigo da Farmadic, o Ed do Carmo, grande parte do sucesso do Carmo o baianinho tá aí. pernambucano, ele é bom. É bom. Ele é bom. E assim, fora de série. Teve outros também que não foram eleitos, mas assim, só dos eleitos para citar alguns, tá? Aproveitando esse gancho teu sobre questão de redes sociais e tecnologia, a gente apostava que essas eleições de 2024 seria muito mais tecnológica, muito mais de redes sociais, muito mais de conteúdos, e realmente elas foram utilizadas, mas o papel não deixou de existir, não deixou de ser querido, não deixou de ser proposto. Então, o papel também tem a sua função aí. Os vereadores mais votados foram os que melhor trabalharam a rede social. Ponto. Então, precisa entender, é uma linguagem simbiótica. É a rede e a rua. Eu ainda acho que a única coisa que ainda faz efeito na parte de papel, ainda é o informativo com as coisas feitas. A prestação de contas. Prestação de contas. Porque é um atrativo, está dentro do que a pessoa passa, desce do ônibus e vê. Então, eu acho que esse é o último suspiro do papel, achando ainda que a colinha que a pessoa leva ainda vai continuar. Mas assim, Santinho, qualquer coisa que possa montar um material que não seja o balanço de mandato e a colinha, o resto vai desaparecendo mesmo. Outra coisa, viu, Rodrigo? Não adianta fazer um balanço de mandato com 100 páginas também, viu, cara? Porque o povo não vai ler. É resumido, abre e fecha no máximo. Equilíbrio, é isso aí. É isso aí. Algo mais, meu povo? Formação de governo. É assim. Eu não vou falar disso. Eu acho que, óbvio, vai começar, mas eu creio que é um governo novo. É o Dário 2.0. E é um governo com um Dário um pouco mais tranquilo em relação ao tamanho que ele tem, porque a última eleição foi uma eleição da pandemia. Então, estava todo mundo subdimensionado, inclusive o prefeito. O prefeito teve uma vitória maiúscula. Ponto. 355 mil votos. Passou o trator, sem problema, sem dificuldade. Só que agora eu acho que é um governo um pouco mais político. Eu acho que talvez seja um governo menos... Não. É um governo que vai precisar privilegiar a política. Eu pensei que a gente ia falar sobre nomes, já que você entrou na seara de análise. Não sei nem... Isso não dá para falar, nem para raciocinar, não tem o único secretário que eu tenho certeza que mantém-se no governo é o de Relações Institucionais, é o Vanderlei de Almeida. O resto... Aí também isso é um brincadeira. Então, eu acho que agora... E o Aderval. Eu acho que agora a briga por espaço é um pouco maior. Então, o Vandão vai precisar de mais habilidade, não que não tenha, pelo amor de Deus, é um cara fantástico, meu amigo, mas vai precisar um pouco mais de habilidade, por quê? Porque o Rafael disse, vou traduzir em linguagem corintiana, que não sou. O caminhão está cheio. Está cheio. O caminhão está cheio, o ônibus está cheio. Então, são partidos robustos, né? Tá cheio, mas dá para esvaziar um pouquinho. São partidos robustos, mas aí cabe ao... Assim... Cá entre nós. Então, vamos para a linguagem corintiana. Teve gente que prometeu uma Brastemp e entregou uma Consul. Teve gente que estava lá na Consul e entregou uma Brastemp. Entendeu? Teve gente que de Fusquinha venceu o Ferrari. Eu acho que, apesar do União Brasil, o grupo do União Brasil, unidos, como eles se colocam agora independentes, que eu achei fabuloso essa ideia, eles realmente deixam naturalmente o governo. Naturalmente. Porque vai ser difícil explicar a permanência deles para aos outros aliados que estiveram carregando 10 em cada santinho. Mas, retrocedendo no que você disse no começo, foram leais, foram justos e permaneceram juntos. Sem dúvida. Tem merecimento? Tem. Tem pessoas capacitadas? Tem. O grupo dos caras é bom? É. Mas é uma discussão que vai passar aí no crivo do Vandão, do Dário, do Aderval, para poder arrumar esse desconforto que é a União Brasil para o governo e para os outros partidos. E uma outra questão, eu acho que também é interessante ressaltar, só a título de informação, dados. A base foi com 26 vereadores para a eleição, a base retorna com 26 vereadores já
A olho inicial, né? Claro que pode ter aumento, tem gente que foi eleito independente e talvez venha para a base, tem gente na oposição que já está talvez dialogando até de voltar para a base, quem já esteve na base, inclusive, isso tem que ser trabalhado, mas a priori 26 número que tá... As tristezas das eleições, na opinião, cada um citar uns 2 que achou que teria chance que fosse eleito e não foram. Primeiro você, Mari. Puta merda, hein? Barba Azul. Eu achei que o Barba fosse melhor. Eu achei que o Marcão Bernardelli seria. Marcão Bernardelli, cara, bateu numa trave cruel ali dele mesmo. O Major Jaime é um bom vereador. Major, perdemos um bom vereador. O Jair, eu acho que também vai fazer falta. Eu quero fazer uma análise Marcelo. sobre o Jair. 4.900 e alguma coisa. É voto, gente. O Jair foi muito bem. Entre os que foram, entre aspas, vamos usar a palavra derrotado, os que perderam a eleição, não derrotados, os que perderam a eleição, o único que não sai derrotado é o Jair da Farmácia. Sai maior, né? Sai maior. Passa de 4.900 votos. Estava numa chapa difícil, que tinha 25 candidatos, em vez de ter 34. Uma pessoa falece, fica 24. Entendeu? 3, 4 pessoas cuidando. Tudo errado, assim, tudo difícil. Tudo difícil para ele. Então, equilibrando vários pratos. O herói da eleição, mesmo não tendo vencido as eleições, foi o Jair da Farmácia. Tristeza para mim, até por amizade, é o Marco Bernardelli. É uma tristeza pro quadro da casa não ter o Marcão lá. Gente, é uma tristeza. O Zezinho Honorato, ele caiu. Foi uma surpresa para mim ele não ter a mesma votação crescida. O Canário também. O Canário veio num trabalho muito forte de rede social. O Canário, ele foi muito bem. Só que ele travou do lado esquerdo da Santos Dumont. Você vê, o retrospecto do Carmo é diferente do dele. O Carmo faz 2.700 no buraco dele e vai buscar o resto fora. O Carmo saiu. O Canário só teve voto do lado esquerdo da Santos Dumont daqui para o aeroporto e voltando do aeroporto do lado direito. Então o Canário ele ficou muito regionalizado, o voto dele. Agora, eu tenho que falar Mas foi muito bem o Canário. Uma coisa aqui, voltando rapidinho na disputa de prefeito, o seu Rafa Zimbaldi perdeu o medo de botar o Vandão na boca, né? Isso é uma coisa bonita, virou... Aliás, falando em boca, eu acho que a grande coisa curiosa dessa eleição é o cabelo que o Rafa tingiu e o dente que o Rafa colocou. Ficou uma loucura. O moço está muito mais bonito, tá tomando Ozempic, porque a cabeça, né, é um negócio que não deixa de mostrar. E agora ele perdeu o medo de botar o Vandão na boca. Ele chamou o Vandão pra briga, fez conteúdo B do Vandão. Ai, o Vandão é isso, o Vandão é aquilo, tal, não sei o quê. Os marqueteiros do PT também botando o Vandão na roda. Inclusive, eu acho que faltou até defesa do Vandão, viu? Faltou bastante defesa. Esconderam uma parte e na outra não defenderam. Eu já falei isso pro próprio Vandão. O que o PT Campinas fez com o Vandão é inadmissível. Porque todo mundo sabe em quem o Vandão votou. Mas ingratidão é melhor receber do Exatamente, mas vocês sabem quem o Vandão votou. Vocês são o PT que votaram contra o Lula nas prévias, vocês são o mesmo PT perigoso que eu continuo dizendo em todas as cidades que eu vou, em toda conversa que eu vou. O pior PT e mais complicado é o de Campinas. É muito difícil confiar. Mas enquanto administrar partido, enquanto Grêmio Estudantil, vai ser assim. Agora, o Rafa me surpreendeu. Eu acho que o Rafa está escolhendo o adversário dele de 2028 ou de 2026. O Rafa tá... Porque o Tancredo dizia isso, né? Eu fui eleito presidente não porque eu tenho qualidades, mas sim porque o outro lado era o Paulo Maluf. Mas agora, gente, já que vocês estão falando do Rafa, como diz aquele texto da Bíblia, né? Se Deus achar graça em mim, será que Milton Leite vai achar graça no Rafa Mas vai cobrar. Com um dígito só, gente? Ele sai da eleição moído. Eu vou nessa filiação. Eu acho que quem procura, acha. Boa. Ó, a frase do programa é essa. Quem procura, acha. O Rafael achou... Eu tenho uma outra. A assombração sabe para quem aparece. É bom também.
É isso. É isso, minha gente. Encerramos aqui o Farofa com esse balanção de conteúdo muito rico, próspero. Então, vocês assistam aí com gosto, porque eu acho que a gente passou mais do que de 1 hora aqui. Mas queria agradecer sempre vocês dois por estar aqui junto para fazer. E pessoal aí da política de Campinas, os vereadores, a Câmara de Campinas, ao prefeito Dário eleito, parabéns, que seja um excelente mandato em 2025. Dá tempo ainda? Claro que sim. É cadeirada agora, Rapidinho, rapidinho, só que tá engasgado, gente. Fala, meu Deus. Wilson Matos, cuida das suas empresas nos Estados Unidos. Você não é político, amigo. Você não é político. Você é muito engraçado. Pessoal, a gente espera voltar só em 2025 com Farofa, com os novos mandatos e com mais polêmica que vem aí. A gente acaba por aqui, encerra. Obrigado, meninos. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Beijo!